sessão dele. E vamos direto para a sessão plenária da tarde de hoje, que começa agora ao vivo, direto do plenário. Sessão, antes de tomarmos os votos dos colegas que ainda não se pronunciaram, eu tenho a satisfação de anunciar, já tive contato pessoal com eles agora no Salão Branco, que estão presentes neste plenário os novos servidores do Supremo Tribunal Federal. Sejam todos muito bem-vindos. Sim. Vejam, Vossas Excelências, que coisa interessante. Eu nem pensei que não houvesse ata, mas já tem uma ata da manhã que nós temos que aprovar. O secretário está me alertando sobre isso. Então, eu peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da 4ª sessão extraordinária, realizada em 5 de março de 2015. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teoriza Vasque e Roberto Barroso. Ausente justificadamente o ministro Celso de Mello, vice-procuradora-geral da República, doutora Ela Vieco de Volkmer de Castilho. Abriu-se a sessão às 10 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados diversos feitos integrantes de listas e iniciado o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral. Consulto os pares para saber se há alguma retificação a fazer. Em não havendo, declaro-a aprovada. Vamos tomar, então, os votos com relação ao processo agora relatado e julgado pelo ministro Fux. Vossa Excelência, então, dava provimento ao recurso, não é? Integralmente, no belo voto que proferiu. Isso, pois não. Para declarar a inconstitucionalidade da lei. Pois não. Ministro Roberto Barroso, como vota? Presidente, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o eminente ministro Luiz Fux pelo voto minucioso, doutrinariamente profundo, e, sobretudo, por ter conduzido uma audiência pública em uma matéria que não apenas era interdisciplinar, como dependia do conhecimento e do esclarecimento de um conjunto de matérias de fato, até porque a solução abstratamente mais simpática era a solução de simplesmente proibir essa queimada, porque ninguém discute que isso seja nocivo ao meio ambiente. Eu gostaria de destacar, presidente, num voto muito curtinho, que eu entendo que existe competência político-administrativa do município em matéria de proteção do meio ambiente e de combate à poluição, por disposição expressa do artigo 23, inciso 6º da Constituição. Portanto, há, a meu ver, competência política ou político-administrativa do município nessa matéria. E, igualmente, entendo que há competência legislativa, portanto, não apenas político-administrativa, mas também legislativa, em matéria ambiental, seja por dizer respeito a peculiar interesse do município, seja o exercício de uma competência suplementar na esteira da legislação estadual. Portanto, eu reconheço, em tese, legitimidade ao município para dispor sobre essas questões. O que eu verifiquei aqui, todavia, do voto do eminente ministro Luiz Fux, é que existe uma incompatibilidade entre a lei estadual na matéria e a lei municipal. E, portanto, havendo uma incompatibilidade, eu acho que a discussão se desloca um pouco da competência abstrata e passa para o plano mais concreto de saber qual é o interesse que deve, neste caso, ter prioridade, ou seja, qual é o âmbito de interesse. E aí eu chego a duas conclusões, examinando essa matéria mais detidamente. Primeiro, que os interesses transcendem ao âmbito municipal. É um interesse mais abrangente do que estritamente o interesse do município de Paulínia. E, de parte isso, presidente,
quando eu passo à análise de conteúdo da lei, também me convenço que o tratamento dado pela lei estadual atende mais adequadamente os mandamentos constitucionais na matéria, porque acho que a lei estadual, ela parte do pressuposto acertado de que a proteção do meio ambiente e o combate à poluição são valores constitucionais e que, portanto, se esta prática da queimada é lesiva ao meio ambiente, ela deve ser erradicada. Porém, este não é o único interesse constitucionalmente protegido que está em jogo aqui. Existem outros interesses, não apenas os relacionados aos trabalhadores e à conservação dos seus empregos, como a própria subsistência das pequenas empresas e dos minifúndios que atuam nesse segmento. E, portanto, a mim me parece que a solução gradual proposta pela lei estadual, ela realiza melhor a vontade constitucional. E acho isso não apenas em tese, mas acho isso, porque o tempo passou, já confirmado pelos fatos, tal como os entendi do relatório do eminente ministro Luiz Fux e das sustentações da tribuna. É que, embora a lei estadual previsse um cronograma bastante alargado para a cessação dessas práticas, com a distinção entre áreas mecanizáveis e não mecanizáveis, eu observo que houve um protocolo agroambiental do setor sucro-alcooleiro paulista firmado entre o governo do estado de São Paulo e as usinas, que abreviou este prazo para a cessação das queimadas nas áreas mecanizáveis para 2014 e nas não mecanizáveis para 2017, com o resultado prático de que cerca de 80% da colheita de cana-de-açúcar do município de Paulínia não mais utiliza esta queimada. De modo que não tenho como não aderir à solução proposta pelo ministro Luiz Fux, não apenas porque acho que ela é, do ponto de vista dogmático, razoável, na medida em que, diante de uma disputa legítima, devo dizer, de competências entre Estado e município, Sua Excelência fez a escolha pela prevalência da competência estadual, porque o âmbito de interesse é mais alargado do que apenas o peculiar interesse do município, mas porque a solução estadual atende a outros valores, interesses dos trabalhadores e das empresas, e a solução preconizada em âmbito estadual já produziu o resultado de eliminar em 80% as queimadas indesejáveis. De modo que eu quase não veria mais sentido em uma intervenção judicial em algo que está funcionando satisfatoriamente e evoluindo de maneira satisfatória. De modo que, louvando uma vez mais o voto do ministro Fux, tanto pelo voo teórico como pela proficiência com que deslindou as questões práticas, eu estou acompanhando Sua Excelência para dar provimento ao recurso extraordinário. A única coisa que não fizemos ainda, ministro Fux, Vossa Excelência talvez possa propor, é matéria de repercussão geral, seja a tese que nós estaremos afirmando. De modo que eu estou acompanhando, presidente, o relator. Pois não. Ministro Teori Zavascki. Senhor presidente, do ponto de vista da inconstitucionalidade material, eu até não veria nenhuma inconstitucionalidade nessa lei. Me parece que não há uma proibição constitucional de proibir a queima da palha de cana-de-açúcar. Ou seja, o município proibiu terminantemente, consideradas as condições especiais do município e a eficácia territorial da lei municipal, a rigor do ponto de vista material, eu não vejo empecilho
Não me parece que o argumento de que isso vai prejudicar a empresa ou que vai reduzir a utilização de empregos seja um argumento que impeça, do ponto de vista do direito material, estabelecer essa legislação, especialmente consideradas as condições locais, que eu não conheço, lá do município de Paulínia, em São Paulo. Mas, de qualquer modo, a verdade é o seguinte: existem 3 entes legislativos que tratam da matéria. Além da lei municipal, existe a lei estadual e existe o Código Florestal. O ministro Fux referiu que, do ponto de vista do direito material, essa questão foi decidida lá no STJ e se considerou que a proibição de uso de fogo nas florestas e demais vegetação e demais formas de vegetação estabelecido no Código Florestal e depois regulamentado pelo Decreto 2661 de 98, se aplica à queima da palha da cana-de-açúcar. Aliás, esse decreto, no artigo 16, regulamentação do Código Florestal, diz que o emprego de fogo como método despalhador e facilitador do corte de cana-de-açúcar em áreas passíveis de mecanização da colheita, será eliminado de forma gradativa, não podendo a graduação ser inferior a 1/4 da área mecanizável a cada unidade agroindustrial ou propriedade não vinculada à unidade agroindustrial a cada período de 5 anos, contados da data da publicação desse decreto. Esse decreto é de 98. Por esse artigo, nós chegamos à conclusão de que, nas áreas sujeitas à mecanização, a proibição será total no ano de 2018, nas minhas contas. De modo que realmente é um problema residual. A forma gradativa de eliminação nessas áreas está acontecendo. Agora, do ponto de vista da inconstitucionalidade formal, me parece que o ministro Fux colocou a questão adequadamente. Nós temos legislação municipal que é incompatível não apenas com a legislação estadual, mas também com a legislação federal. De modo que eu não vejo como superar essa inconstitucionalidade. Aliás, o ministro Barroso também concorda com esse argumento, de modo que eu também declaro a inconstitucionalidade formal da lei municipal. Pois não. E por isso eu acompanho o relator no seu Perfeito. Julgando, portanto, dando provimento, portanto, ao recurso. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu também começo louvando o belo voto do ministro Fux, como sempre, mas quero louvar da mesma forma, porque fiquei encantada, o acórdão, no caso, o voto do desembargador Renato Lalini, que foi o relator deste feito no órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E se eu tinha alguma dúvida com relação à inconstitucionalidade formal, eu confesso que a leitura do acórdão só serviu para aguçar essa minha dúvida, né? Ao destacar, como agora fez o ministro Luiz Roberto, que há competência, sim, do município, né, forte no artigo 23, inciso 6 da Constituição Federal, para legislar, é uma competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na proteção do meio ambiente e no combate à poluição em qualquer das suas formas. Diz ainda o desembargador Lalini, no seu voto, que eu me permito
aqui em homenagem até à Sua Excelência, a ler no sentido de que não há, nem se diga que ao município é vedado estabelecer restrições maiores do que as postas pela União ou Estado. Não há novidade alguma nisso. O direito urbanístico sempre reconheceu a cada cidade, isso mesmo à luz da normatividade fundante anterior a 1988, quando o município não integrava a federação com autonomia reforçada, restringir a ocupação do solo dentro de seus rindes. Proibido seria atenuar as exigências da Lei 6.766 de 79. Poucos os municípios que perceberam os malefícios da leniência na densificação populacional, na multiplicação dos parcelamentos desconformes com as exigências urbanísticas. Nunca se discutiu a licitude de a lei municipal fixar parâmetros mais severos do que a lei federal, sempre em nome do peculiar interesse do município, daquele que tenta evitar a favelização geral. Então, passado, digamos assim, remetido o tema à nossa circunstância, ou seja, ao que se debate no processo, eu também gostaria de lembrar que o município é onde vive o cidadão, é onde todos nós, tirando o Distrito Federal, todos os outros municípios, nós não vivemos o Estado, a União, são abstrações, na verdade, nós vivemos no município, na terra. Então, me parece que reconhecermos uma inconstitucionalidade formal quando o município sai na defesa, né, forte neste preceito constitucional, dos seus munícipes, né, do pessoal que ali reside, diz ainda o desembargador Nalini, uma lei como esta não faria sentido na capital, onde as poluições são outras. Por isso é que permitir ou proibir queimada pertine ao peculiar interesse da cidade. São os moradores de Paulínia que suportam os males da queima, a fuligem que mata, a sujeira que angustia e cria neuroses, estressa e abrevia a vida, a queda sensível da qualidade existencial de todos os moradores da região. Por isso, legal e legítima a providência da Câmara Local em proibir queimadas. E o que eu também achei interessante nesse acórdão é que, no voto, há um relato de terem sido editadas por diferentes municípios, acho que 23, não sei quantos, pelo que recordo também foi referido da tribuna, uma série de leis municipais fazendo esta vedação, e que a orientação do Tribunal de Justiça de São Paulo foi sendo alterada, né? Na verdade, eu achei muito interessante essa evolução. Diz o voto: mencione-se de início que o colendo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo evidenciou nítido avanço no trato deste tema desde as primeiras ações diretas de inconstitucionalidades análogas. Enquanto que na ação inicial foram apenas 2 os votos pela improcedência e 23 os contrários, houve empate na ADIM de Ribeirão Preto, com o desempate pelo presidente do tribunal a favor das queimadas. Já em relação a Limeira, a tese vencedora foi a da improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. E aí continua dizendo que, mercê dessa posição, o governo do Estado de São Paulo já obteve o compromisso do setor para abreviar o período em que a queimada controlada é permitida e que já não é em 2031, o ano em que São Paulo se verá livre desse flagelo, mas 2014. Não é muito nem o bastante, mas é o reconhecimento, aí prossegue, da atuação do Estado juiz nessa atividade criadora, posso dizer, né, do direito. Eu tenho enorme dificuldade, senhor presidente, diante do artigo 23, inciso 6 da Constituição Federal, de aqui, neste caso concreto, por mais ponderáveis, por mais fortes que sejam as razões enunciadas no voto do eminente relator, de concluir pela inconstitucionalidade formal, porque, na verdade, a própria legislação estadual, ela previa, como
né? Agora, e o próprio Código Florestal previa um prazo. Então, na verdade, o que fez o município, ele restringiu. Eu fiquei aqui a lembrar aquelas, ainda está em debate, né, neste plenário, estão em debate várias ações, né, relativas ao amianto. Lembro do voto do eminente ministro Marco Aurélio, que já foi proferido, e do eminente ministro Aires Brito, né, relatores de 2 ações. Eu tenho algumas sobre as minhas relatorias, ainda estou refletindo sobre o tema, mas, na verdade, eu vou pedir todas as vênias ao eminente relator para negar provimento ao recurso extraordinário. E não. Senhor presidente, eu poderia apenas pedir a Vossa Excelência uma questão de ordem que seria talvez interessante. Eu também, quando tive a oportunidade de estudar o processo, fiquei bastante impressionado. Não muito, porque conheço já da carreira o voto do desembargador Nalini, mas eu tenho a impressão, e talvez os advogados pudessem informar, se hoje o órgão especial do mesmo tribunal continua julgando no sentido em que julgou esse caso. Pois não, Vossa Excelência vai se limitar exclusivamente a dar essa resposta, não é? Senhor presidente, ministro relator Fux, após o julgamento da estação de Paulínia e de Limeira, como a ministra Rosa citou, houve uma série de julgamentos de outros municípios, como sustentado da tribuna, e apenas um município, foi o município de Mogi Guaçu, a DIN foi julgada improcedente. Outros municípios, como Cedral, Mogi Mirim, outros municípios canavieiros, o órgão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Estou satisfeito, senhor Pois não. presidente. Bem, continuamos então. Eu tomo o voto do ministro Dias Toffoli. Eu peço vênia à ministra Rosa, acompanho o relator. Dando provimento. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, também me impressionam os argumentos que a ministra Rosa traz com muita percussiência, tal como os fundamentos trazidos pelo ministro relator e pelos que o seguiram, pela circunstância de que a competência comum não estabelece uma hierarquia de matérias, mas estabelece que o que se comunica é exatamente a mesma matéria entregue às 3 entidades. Entretanto, eu vou pedir vênia à Sua Excelência para acompanhar o voto do ministro relator no sentido de de dar provimento ao recurso, pela circunstância de que, havendo legislação nacional e legislação estadual sobre o mesmo tema e havendo divergência, eu não vejo como harmonizar-se o que se pretende no artigo 23, que seriam 3 ordens no mesmo espaço físico, atuando e tendo de se conformar. E me recordo, ministra Rosa, que, ainda procuradora de Estado, um determinado município de Minas fez uma lei estabelecendo que naquele município não poderia ser, e a matéria é municipal, sobre uso e ocupação do solo, que em nenhum local daquele solo urbano poderia se situar penitenciária, a penitenciária de competência do Estado. Então, se os 853 municípios mineiros fizessem a mesma lei, em Minas não poderia ter penitenciária, porque o Estado não teria como, em que espaço fazer situar. Então, o que leva a esta harmonia entre as 3 ordens é exatamente que, tratando do mesmo tema que seja afeto aos 3, que se possa adotar um equilíbrio tal que haja uma convivência. Eu também concordo integralmente com o que foi realçado pelo ministro Roberto Barroso e por Vossa Excelência, no sentido de ser extremamente necessária essa interpretação que permita a maior eficácia da norma constitucional, garantindo o que o Vitor Nunes Leal chamou na Constituinte de 1946 de enternecimento municipalista. É preciso querer bem ao município e saber que nesse espaço vivemos e, portanto, teremos que saber o que é do peculiar interesse.
Mas essa que é uma matéria que vem desde 1890, da Constituição de 1891, Rui Barbosa advogando essa matéria, peculiar interesse é o que sobreleva a ele em detrimento dos outros, e haveria a inconstitucionalidade das demais ordens espaciais. Neste caso, no entanto, os três tratam da matéria. Houve uma contrariedade, e aí realmente eu teria um choque que não acaba nos limites do município, porque se trata de queimada, e que se estende ao subsequente. Esta é a razão pela qual eu, pedindo vênia à ministra Rosa, mas com enorme simpatia também por essa interpretação e dizendo que os votos que foram proferidos no Tribunal de Justiça de São Paulo são realmente primorosos, em especial do hoje presidente Naline, me tocaram também, mas eu acompanho para dar provimento ao recurso, presidente, já como voto. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Ministro Gilmar Mendes, como vota? Presidente, também eu vou pedir vênias à divergência inaugurada pela ministra Rosa Weber e vou acompanhar o doutíssimo voto proferido pelo ministro Luiz Fux. Sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de uma matéria que está a desafiar a interpretação e desafiar uma sistematização, porque, de fato, há competência formal e material do município em tema de proteção do meio ambiente, mas também é inequívoco que a disciplina, neste caso, transcende os seus limites, né? Se nós pudéssemos imaginar em diversas áreas, como e já tivemos esses casos aqui, por exemplo, em matéria de consumidor, se pudéssemos admitir disciplinas diversas, talvez, ao invés de felicitarmos o consumidor, poderíamos, por exemplo, tornar mais custoso e talvez até impossível a regulação de determinados temas. O mesmo ocorre em matéria de meio ambiente. Não nos esqueçamos que aqui, por exemplo, se regulam questões ligadas ao uso de água e a tantos outros. Então, é necessário que haja uma compatibilização que valorize, então, os vários vetores envolvidos. Como Sua Excelência demonstrou no seu cuidadoso voto, aqui houve cautelas no sentido de se encaminhar para uma solução adequada que chega, talvez, claro que num tempo deferido, né, ao resultado almejado de superação desse método que tantos problemas causa ao meio ambiente. De modo que, com essas brevíssimas considerações e levando em conta que nós precisamos realmente ajudar na precisão, na definição dessas situações de competências concorrentes, né? Temos, acho que a obrigação de, ao longo do tempo, desenvolvermos esforços nesse sentido, especialmente essa competência do município. Temos tido inúmeros impulsos em termos de provocação. Eu peço vênias à ministra Rosa, mas acompanho o voto do relator. Pois não, ministro Marco Aurélio. Presidente, amanhã foi muito proveitosa, porque, como já registrado por Vossa Excelência, tivemos concretas sustentações da tribuna, proficientes sustentações da tribuna, e aditaria essa visão, e certamente Vossa Excelência terá a oportunidade de dizer a respeito, com a valia do voto do relator, com a proficiência do voto prolatado pelo relator. Presidente, precisamos adotar uma certa flexibilidade quanto ao recurso extraordinário no processo objetivo, que tem origem no Tribunal de Justiça. E por que digo que precisamos adotar uma certa flexibilidade? Porque é sabência geral que o Tribunal de Justiça enfrenta
a inconstitucionalidade da norma ante a Carta do Estado, não podendo, evidentemente, cogitar de um exame a partir da lei das leis, que é a Constituição Federal. E calha evocar na espécie um precedente do tribunal, num célebre caso que houve da candidatura do presidente Sarney ao Senado Federal, em que esta corte assentou que o pré-questionamento prescinde da menção ao dispositivo da Carta da República, que o pré-questionamento é debate e decisão prévios na origem, viabilizando o cotejo, portanto, do que decidido com as razões recursais do extraordinário para saber se enquadrado ou não o recurso no permissivo que lhe é próprio. Por isso é que admito com uma largueza maior, né, o extraordinário nos casos em que se tenha o controle de constitucionalidade sob o ângulo da Carta Estadual na origem, e se adentre matéria que é matéria sensível, considerada a federação como é a matéria referente à competência para legislar considerados os três entes que, a teor do disposto na Carta, formam a República. Interesse do Estado. Há o interesse do Estado. E há o interesse do Estado porque, em jogo, faz-se a própria Constituição, por ele adotada, e também lei que disciplina a problemática das queimadas. Refiro-me à Lei 11.241, de setembro de 2002. Não desconheço, presidente, que no primeiro artigo do capítulo da Carta Federal alusivo ao meio ambiente, se tem que o meio ambiente é direito de todos, meio ambiente ecologicamente equilibrado, uso de bem comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público gênero, pegando, por exemplo, portanto, município, Estado, Distrito Federal e União, ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, ou seja, cuidar do que já se apontou como mãe terra. Presidente, nós não temos na Carta da República preceitos conflitantes. E aí, se formos aos artigos 23 e 24, nós vamos ver que, no primeiro, a alusão à competência concorrente da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E essa competência concorrente comum, como está no preceito, ela diz respeito à proteção ao meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e também para fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Aí, numa interpretação simplesmente gramatical, nós poderíamos cogitar aqui do conflito do 23 com o 24, no que o 24, né, revela que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal, já não há referência, portanto, aos municípios, a legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Como que o 24, ele mitiga
o alcance do 23 quanto à competência dos municípios. Não há qualquer conflito. O Estado ele tem na carta dispositivo que versa a edição de lei complementar para reger a problemática do meio ambiente. E esse dispositivo cogita de um sistema de administração da qualidade ambiental, ou seja, do tratamento do todo, considerados os diversos municípios existentes nesse estado, que é um estado-país dentro do país, que é São Paulo. E, mais do que isso, né, nós temos que também há uma disciplina federal. Uma disciplina federal considerado o Código Florestal em vigor, decorrente da Lei 12.651 de 2012, que repete o Código Florestal pretérito aprovado pela Lei 4.771 de 65. Nesse Código Florestal, legislação, portanto, de âmbito maior, de observância obrigatória em âmbito maior, nós temos que é proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações. E aí vem as práticas agropastoris ou florestais. E jungindo essa queima, né, a aprovação de órgão, o que? Municipal? Não, órgão estadual competente no tocante ao meio ambiente. E prossegue o Código disciplinando a matéria. O Estado de São Paulo, ele, como já tive a oportunidade de ressaltar, e também frisou isso o ministro Gilmar Mendes, ele editou a Lei 11.241 de 2002 e previu nessa lei, no artigo 2º, que os plantadores de cana-de-açúcar que utilizem método de pré-colheita como método de pré-colheita para proteger os trabalhadores, queimando, portanto, as folhas no que elas são afiadas e maltratam o corpo do trabalhador. A queima de palha, são obrigados a tomar as providências necessárias para reduzir a prática. Que prática? A queima. Observadas as seguintes tabelas. E aí nós temos as tabelas começando do ano 2002 e terminando no ano de 2031. Área mecanizável, onde não se pode efetuar a queima. Aí se tem percentagens de abolição da queima dessas áreas, uma percentagem progressiva, chegando-se em 2021 à eliminação total da queima. Área não mecanizável, com declividade superior a 12% ou menor de 150 hectares, onde não se pode efetuar a queima. Também se tem as percentagens e se chega à eliminação no tocante a essas áreas, que são áreas muito restritas, a eliminação total no ano de 2031. Presidente, não posso enquadrar a matéria como de interesse local, como de interesse específico de um único município, que seria o município de Paulínia. O interesse é abrangente, atraindo, portanto, para a disciplina do tema, a competência do Estado, apanhando, portanto, outros
municípios. Ante esse contexto e ante a existência de providências estaduais para eliminar a queima, que realmente tem aspectos super negativos, mas devemos sopesar valores e ter presente a integridade física do trabalhador, né? Tenho que, diante dessa disciplina abrangente, não há espaço para um tratamento diferenciado da matéria pela Câmara de Vereadores, pelo município. Por isso, ressaltando a profundidade do voto do relator. A ideia salutar de ter realizado audiência pública, no caso concreto, ouvindo os diversos segmentos interessados e também as sustentações feitas da tribuna, e Vossa Excelência já aludiu a elas, provejo o recurso para julgar procedente o pedido formalizado na inicial da ação direta de inconstitucionalidade, que foi apreciada em primeira instância pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É como voto e homenageando, de qualquer forma, creio que foi relator, né, da ADIM no Tribunal de Justiça, o colega douto, que é o colega hoje presidente da Corte, né, José Renato Nalini, se não me falha a memória quanto ao nome, né, integral de Sua Excelência. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Consulto o ministro Celso de Mello para saber como vota. Sim, senhor presidente. Todos nós sabemos que as formulações normativas consubstanciadas no artigo 225 da Constituição da República traduzem a consagração constitucional em nosso sistema de direito positivo de uma das mais expressivas prerrogativas asseguradas às formações sociais contemporâneas. E tal como já o proclamou esta Corte, valendo-se para tanto da valiosíssima lição do eminente professor Celso Laffer, há aí um típico direito de terceira geração ou de novíssima dimensão que assiste de modo subjetivamente indeterminado a todo o gênero humano. É por isso que se impõe a especial obrigação que incumbe ao Estado, enquanto organização institucional do poder, e à própria coletividade, o encargo de defesa e de preservação dessa magna prerrogativa em benefício das presentes e das futuras gerações, evitando-se, desse modo, que irrompam no seio da comunhão social os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade na proteção da integridade desse bem essencial de uso comum de todos quantos compõem o grupo social. Tão importante é esse direito fundamental que, como salienta o eminente professor Paulo Bonavides, ao também qualificá-lo como um direito de terceira geração ou de novíssima dimensão, o eminente professor Bonavides destaca que um novo polo jurídico de alforria do homem se acrescenta historicamente aos direitos de liberdade e de igualdade, e referindo-se especificamente à preservação da integridade do meio ambiente, faz e desenvolve uma série de considerações a esse respeito. O fato é que hoje a questão do meio ambiente, transcendendo o plano estritamente doméstico, passou a compor um dos tópicos mais expressivos da nova agenda internacional, especialmente em função das declarações
internacionais, notadamente a de Estocolmo sobre o meio ambiente, e também das conclusões da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92. De outro lado, senhor presidente, temos que discutir essa questão à luz da própria organização do Estado Federal Brasileiro, onde coalescem diversas ordens jurídicas, emanadas de uma pluralidade de comunidades jurídicas. Há uma comunidade jurídica total e há comunidades jurídicas parciais, aquela responsável pela emanação de leis nacionais, estas de leis ou regionais ou municipais. E é preciso observar a relação de necessária harmonia normativa que deve existir e que preside as relações entre os diversos entes políticos que compõem o Estado Federal Brasileiro. Não há dúvida de que os municípios dispõem de competência para tratar da questão do meio ambiente. Esse é um tema materialmente partilhado, né, seja no plano legislativo, seja no plano administrativo, entre as diversas entidades de direito público. E é o que dizem todos os autores a esse respeito. Paulo de Bessa Antunes, por exemplo, numa clássica monografia sobre o direito ambiental, destaca essa questão da repartição constitucional das competências em matéria ambiental e observa, e são expressões textuais desse ilustre autor, que, aspas, é através dos municípios que se pode implementar o princípio ecológico de agir localmente, mas de pensar globalmente, de tal modo que não reconhecer ao município competência ambiental específica para tratar de questões locais realmente representaria uma interpretação puramente literal da Constituição e contrária ao próprio espírito do texto de nossa lei fundamental. No entanto, é preciso saber qual é a extensão desse poder que a Constituição defere aos entes municipais. E aqui fica claro que o município dispõe de uma competência concorrente. O artigo 30, inciso 2º da própria Lei Fundamental da República reconhece expressamente aos municípios competência para suplementar a legislação federal, eu diria mais corretamente a legislação nacional, e a legislação estadual no que couber. A competência do município, portanto, ela se evidencia e se projeta no plano das atividades normativas de caráter meramente suplementar, sob pena de, tal como aqui já foi dito, e eu ouvi a ministra Carmen Lúcia referindo-se aos inúmeros municípios que compõem o Estado de Minas Gerais, se, na verdade, cada ente municipal legislasse de maneira peculiar e particular sobre o tema, havendo muitas vezes a instauração de uma situação de evidente conflito normativo, seja com aquilo que estabelece a legislação nacional, e me refiro especificamente ao Código Florestal, a essa recentíssima legislação que foi editada pelo Congresso Nacional, alterando, não é, o Estatuto de 1965, e também no que concerne especificamente ao Estado de São Paulo, cuja Constituição foi invocada como norma de parâmetro para efeito de exercício por parte do Tribunal de Justiça Paulista do seu poder de controle normativo abstrato da constitucionalidade de leis municipais,
alegadamente postas em situação de conflito com prescrições inscritas na Constituição estadual. E o Estado de São Paulo, em sua Constituição, claramente estabelece o dever do Estado, portanto, dessa pessoa política regional, criar um sistema de administração da qualidade ambiental, de proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública, assegurada a participação da coletividade, com múltiplas finalidades. De outro lado, cabe ao Estado, numa dimensão normativa muito mais abrangente, muito mais ampla, controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam degradar a qualidade do meio ambiente, adotando, em ordem a evitar essa situação de anomalia, medidas preventivas ou corretivas, permitindo-se-lhe, inclusive, a aplicação de sanções administrativas pertinentes. Considerando-se, portanto, as características regionais, locais e nacionais, estabelece-se não uma hierarquia. A rigor, não há hierarquias dentro da Organização Federativa do Estado brasileiro. O que há são normas de competência que podem ou não ser legitimamente ditadas em função da maior ou menor abrangência do tratamento normativo que a cada pessoa estatal se reserve. E nesse contexto, senhor presidente, a queima da palha de cana-de-açúcar, que representa um tema muito grave e que deve merecer, sim, a preocupação do Estado, considerado num sentido global, mas ela já constitui objeto de regulação normativa editada de modo válido, legítimo, pelo Estado de São Paulo, notadamente se considerarem algumas leis, uma das quais a Lei Estadual 11.241, de 19 de setembro de 2002, regulamentada por um decreto de 2003. A mim me parece, senhor presidente, não obstante as sempre doutas considerações apresentadas pela eminente ministra Rosa Weber, que a legislação municipal objeto de apreciação neste processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade que se instaurou com apoio no parágrafo 2º do artigo 125 da Constituição da República no âmbito do Tribunal de Justiça paulista, a mim me parece que essa legislação municipal transgride aquela repartição material de competências em que se reserva à União o poder de editar a legislação nacional, a legislação veiculadora de diretrizes e bases, e aos Estados-membros o poder para suplementar e, eventualmente, até mesmo colmatar eventuais omissões constantes da lei nacional. Tanto que hoje o próprio parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição da República, superando um dissenso doutrinário que se registrou sob a égide do ordenamento anterior, hoje o parágrafo 3º do artigo 24 permite que o Estado-membro possa até mesmo editar normas gerais para atender às suas peculiaridades locais, na ausência da legislação nacional, que é a legislação de princípios ou veiculadora de diretrizes e bases. Mas o fato, senhor presidente, é que me parece que a legislação municipal em questão transgride realmente a cláusula da repartição material de competências normativas
revelando-se, por isso mesmo, inconstitucional. Por tais razões, senhor presidente, eu acompanho o douto voto do eminente ministro Luiz Fux, que conhece e dá provimento a esse recurso para, julgando procedente a ação direta ou a representação de inconstitucionalidade que se ajuizou perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, para declarar a ilegitimidade constitucional do diploma normativo atacado. Pois não. Agradeço o voto de Vossa Excelência. Eu, inicialmente, quero louvar o excelente, brilhante, profundo voto de meu colega distinto do Tribunal de Justiça de São Paulo, com quem trabalhei durante longa data, hoje presidente daquela corte, e uma pessoa que há muito tempo vem se dedicando à defesa do meio ambiente. São Paulo, inclusive, foi um tribunal pioneiro em criar uma Câmara especial para julgar questões de meio ambiente. Então, um voto primoroso, um voto que realmente merece, inclusive, figurar num livro de texto sobre meio ambiente. Mas, data vênia, eu vou acompanhar o excelente voto do ministro Luiz Fux, que não apenas examinou as questões constitucionais, infralegais, mas também mergulhou nas questões pragmáticas dessa questão importante que esse Supremo Tribunal está decidindo. E eu tenho certeza que chegou a essa conclusão tendo em conta a audiência pública que fez, onde ouviu todas as partes interessadas. E eu queria registrar também, de forma muito breve, sem querer teorizar, porque todos aqui conhecem muito bem essa matéria, o Brasil e o federalismo, de modo geral, há muito tempo ingressou naquilo que se chama de federalismo de cooperação ou de integração, onde há um entrelaçamento de competências e um compartilhamento de rendas. É o caso do Brasil, tipicamente. Nós saímos de um federalismo dual, inspirado no federalismo norte-americano, com duas esferas estanques de competências e rendas, e hoje nós temos um federalismo, como dizia o professor Miguel Reale nas aulas que eu assistia, um federalismo sui generis, com 3 níveis político-administrativos. Mas o que ocorre é que esse compartilhamento de rendas tem que ser, em primeiro lugar, um compartilhamento equitativo, ou seja, deve atender às necessidades de cada ente federativo. Isso, de certa maneira, lamentavelmente, não ocorre como deveria ocorrer em nossa Constituição. E nós sabemos que nós estamos às vésperas de uma reforma tributária há muito tempo, que se faz necessária há muito tempo. De outro lado, o entrelaçamento de competências deve levar à harmonia do concerto federativo, da associação federativa, e não à sua fragmentação, como nesse caso parece estar ocorrendo. Eu concordo com o que foi dito pelos meus eminentes pares, me antecederam, que o município tem, sim, competência para legislar em matéria ambiental, quando mais não fosse por força do artigo 23, inciso 6º, tão bem lembrado pela ministra Rosa Weber. Mas, evidentemente, esta competência em matéria de meio ambiente, de combate à poluição, deve restringir-se ao interesse local. E o ministro Barroso, assim como o ministro Celso de Mello, lembrou muito bem que, neste caso, existem outros valores em jogo que transcendem o interesse puramente local. Eu, para não me alongar muito, eu ficaria em apenas alguns. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 4º, que lista os princípios fundantes do Estado Democrático de Direito, sob o qual vivemos, indica com muita clareza a proteção do trabalho e da iniciativa privada.
E, como foi dito, e o ministro Luiz Fux apurou isso com toda certeza na audiência pública, e nós que somos de São Paulo temos bem presente isto, a queimada, pelo menos por hora, ela protege o trabalhador de lesões muito graves, porque a folha da cana-de-açúcar, ela é cortante. O ministro Marco Aurélio, no intervalo do café, fazia alusão a isso, e este é um dado que impressiona muito. E há outros valores extremamente importantes, que são da área na qual há muitos anos milita a eminente ministra Rosa Weber, que são aqueles listados no artigo 6º caput da nossa Carta Magna, que são justamente a proteção do trabalho, mas também da saúde e da segurança do trabalhador. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, exatamente nesse sentido, vale mencionar que esses valores, esses direitos dos trabalhadores têm merecido o adequado amparo jurisdicional, inclusive e notadamente por iniciativa do Ministério Público do Estado de São Paulo, que nessa área específica da queima de palha, da palha de cana-de-açúcar, tem tido uma atuação muito expressiva e socialmente importante na proteção, precisamente, das condições de trabalho dos cortadores de cana. Pois não, agradeço a sempre oportuna intervenção de Vossa Excelência e termino, então, me alinhando inteiramente ao voto do ministro relator, dando provimento ao recurso, nos exatos termos em que fez Sua Excelência, mas frisando exatamente que esta Corte, neste julgamento, em nenhum momento afastou a competência do município em matéria ambiental, de combate à poluição, desde que restrita ao ambiente local, ao âmbito municipal propriamente dito. Então, proclamo o resultado. Vencida a eminente ministra Rosa Weber, que proferiu um brilhante voto oral, por maioria, a Corte deu provimento ao recurso extraordinário para julgar inconstitucional a lei de Paulínia, não é isso? Agora, o ministro Barroso reclamava no bom sentido, sugeria que se desse, então, uma formulação à repercussão geral. A repercussão geral pelo Código de Processo Civil exige essa posição de uma súmula que retrate o julgamento. Nós julgamos a questão relativa à queima da palha da cana-de-açúcar, mas eu verifiquei que, no contexto dos votos, houve uma preocupação bastante relevante no sentido de não desautorizar o município da sua competência de legislar sobre o meio ambiente. Então, ao invés de ficar situado na queima da palha da cana-de-açúcar, eu imaginei uma síntese que atenderia, inclusive, todas essas exposições didáticas a partir da colocação da ministra Carmen Lúcia, no sentido da harmonia do regramento, dizendo o seguinte: o município é competente para legislar sobre o meio ambiente concorrentemente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja suplementar e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Entre parênteses, artigo 24, inciso 6º, combinado com 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Está de acordo? Todos de acordo? Senhor presidente, Apenas eu também uma referência é que eu acho que a competência não seria concorrente, ela é comum. Há uma referência específica à competência concorrente. Como ficaria, então, ministro? Perdoe-me, Vossa Excelência. A competência é do 23. Eu acho que podia deixar só tem competência, porque eu acho que ele tem, sem retirar. em parte, competência própria se for peculiar interesses do município. E, em parte, competência suplementar quando haja legislação da União ou do Estado. Desde que tal regramento seja harmônico. Parte competência político-administrativa própria. Excelente ideia, porque realmente eu não vejo na competência comum como se pode proteger o meio ambiente, combater a poluição sem legislar, ou pelo menos editar um ato normativo. Como ficaria, então, enunciado? Se apenas a menção a concorrente. O município é competente. Para legislar sobre o meio ambiente com União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja suplementar e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Também?
Então, o município é competente para legislar sobre o meio ambiente, com a União-Estado, no limite do seu interesse local, e desde que tal regulamento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Todos de acordo? Talvez podia tirar o suplementar também. Não, tirei o suplementar. Tirou o suplementar. Até Estão todos porque de aqui acordo? era harmônico, né, presidente? Porque a legislação federal e a legislação estadual também caminham para a exclusão da queima. Pois é, mas olha, graças à intervenção... Então, do prazo, era imediatamente ou com aquele... paulatinamente. Paulatinamente. Pois não. Mas é graças à intervenção de Vossa Excelência que o plenário, de certa maneira, acordou para esse tema, realçou que ficou reconhecido e, mais uma vez, sacramentada essa competência importantíssima do município em matéria de meio ambiente. Bem, nós vamos passar agora, proclamado o resultado, a uma questão de ordenação direta de inconstitucionalidade, na qual eu havia pedido vista. A questão é simples, eu peço para o meu assistente de plenário fazer aqui a distribuição do meu voto, porque eu pretendo fazer um pequeníssimo resumo. Houve uma disputa entre dois eminentes ministros quanto à possibilidade de modulação do resultado depois de já proclamada o resultado de julgamento. E eu, então, com o voto distribuído, que é mais longo, que eu faço algumas considerações de forma mais verticalizada, eu, em 2 minutos, eu espero proferir este meu voto oral, mas se houver necessidade de esclarecimento, eu o farei de bom grado. Eu digo que o cerne da questão que se coloca nesses autos é saber se, após a proclamação do resultado final de julgamento de ação direta, inclusive quanto à modulação dos efeitos, haveria necessidade de se colher numa nova assentada o voto de um único ministro que se encontrava justificadamente ausente na sessão em que finalizado o julgado. No caso, não se modulou os efeitos, pois alcançados 7 votos dos 8 necessários para a modulação, foram proferidos 3 outros votos contra a modulação. Dito em outras palavras, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nos termos do artigo 27 da Lei 9.868 exige a tomada de votos da totalidade dos integrantes deste tribunal, interrogação, uma pergunta retórica, rogando vênia aos colegas que entendem de modo diverso, considero que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade configura uma exceção à regra legal dos efeitos ex tunc, não havendo como dar interpretação extensiva ao dispositivo que o consagra. Com efeito, o artigo 27 da Lei 9.868 é claro ao exigir a maioria qualificada de 2/3 dos membros desse tribunal, 8 votos para a superação dos efeitos ex tunc. Contudo, em nenhuma circunstância, o referido dispositivo impõe a presença para a votação da totalidade dos membros da Corte, tal como aventado na presente questão de ordem. A Lei 9.868, permito-me insistir, não determina que sejam escolhidos os votos de todos os membros da Corte, mas apenas que haja, no mínimo, 8 votos a favor da modulação. Pensar de forma diversa, concessa vênia, equivaleria a exigir sempre a presença de todos os integrantes da Casa nos julgamentos das ações diretas de inconstitucionalidade. Em outras palavras, estar-se criando uma regra procedimental em matéria da mais alta relevância que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. O julgamento desta ação direta encerrou-se na sessão de 26 de nove de 2007, com a regular proclamação do resultado final, não sendo mais possível, a meu ver, cogitar-se da reabertura. O plenário já se deparou com situação semelhante à enfrentada nessa questão de ordem por ocasião do julgamento da ADI 2885 do Sergipe, de relatoria da ministra Ellen Grace, em que houve uma proclamação final do resultado do julgamento e, por isso, manteve-se numa assentada posterior a declaração de inconstitucionalidade dispositivo que depois se soube que já se encontrava revogado, mesmo sabendo-se que o seu conteúdo normativo havia sido integralmente transposto para um ato normativo subsequente. Tratou-se, a meu ver, de um exemplo vigoroso de como esse plenário, em nome dos princípios da segurança jurídica e da inércia da jurisdição, tem zelado pela imutabilidade dos resultados já soberana e definitivamente alcançados
colegiado. Então, pelo meu voto, eu resolvo a questão de ordem com as vênias de estilo, no sentido de considerar totalmente encerrado o julgamento da ADI 2949 de Minas Gerais e, por conseguinte, preclusa, à luz do postulado devido processo legal, a possibilidade de reabertura da deliberação sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade como voto. Ou seja, nós havíamos proclamado... Pois não, perdão, o número da DIN me chama aqui, a nossa secretária me chama a atenção, é questão de ordem, ação direta e inconstitucionalidade 2.949, procede de Minas Gerais, sendo relator o ministro Joaquim Barbosa. Então, essa é a questão, saber se encerrado e proclamado o resultado, é possível reabrir-se o julgamento para modulação. Eu, data vênia, estou entendendo que não. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência, na ocasião, é que... Tem efeito útil a essa Pois não. altura, mas não sei nem se tem efeito útil a esta altura, mas eu creio que nós temos um entendimento de que, em se tratando de aplicação do artigo 27, nós procedemos a um julgamento de modelo bifásico. Nós emitimos um juízo sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade e depois emitimos um juízo sobre, a não ser que haja consenso, etc., né, sobre a questão da modulação. Ocorre que, muitas vezes, o próprio relator já encaminha o voto nesse sentido, mas nós temos procedido dessa forma. E, claro, podemos chegar a essa situação de impasse no que concerne à configuração dessa maioria qualificada que consta do artigo 27. E por isso entendemos, e acho que já o fizemos, que nessa hipótese pode-se suspender para aguardar a composição do quórum. Fizemos isso, inclusive, creio que numa das últimas sessões em que aqui estava o ministro Joaquim Barbosa. Não me lembro mais qual foi o caso, em que havia 7 votos, Sua Excelência não estava presente, e veio e completou, recusando a composição, e, portanto, não fizemos a modulação de efeito. De modo que, a mim me parece que essa é a doutrina que decorre da jurisprudência que nós fixamos no que diz respeito à aplicação do artigo 27. E a propósito desse julgamento, em 2 fases subsequentes, o tribunal, ao menos em 2 oportunidades, há 2 precedentes, um dos quais da lavra do eminente ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal procedeu à modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em sede de embargos da declaração. No caso meu também, no caso dos concursos para forças armadas. Exatamente. Como surgiu a questão de ordem? Não, a questão de ordem, acho que foi levantada, se não me engano, pelo próprio ministro Gilmar. É que houve uma divergência entre o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Gilmar. Não há, no caso, a preclusão da matéria. Pois é, nós tínhamos 10 ministros em plenário. No sentido da... Quer dizer, pronunciamos-nos sobre a inconstitucionalidade e depois houve a discussão sobre... Agora, presidente, apenas 2 palavras, porque me pronunciei acompanhando, se não me falha a memória, o ministro Joaquim Barbosa, quanto ao encerramento da apreciação da matéria. Você me permite o parênteses? Havia 10 ministros em plenário. Exato. Ou seja, se quisesse ter Então, o que ocorreu na espécie? Havia 10 ministros, como nós temos hoje, com uma cadeira vazia, né? E o tribunal apreciou a matéria com um quórum, respeitando o quórum de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. E não foi alcançado o número de votos necessários para modular-se. O julgamento se encerrou. Isso. Nós não podemos trabalhar para chegar a um certo resultado com quórum, a um só tempo admitindo que o quórum é válido,
para apreciação da matéria e, não se chegando a certo resultado, né, adiar-se para colher-se um outro voto. Exatamente isso. O julgamento terminou em 7-3, não se pretendeu ou não se desejou modular, então houve a proposta de que se aguardasse... Prevaleceu, então, a ausência de modulação com o quórum. Proclamou-se formalmente o resultado. Quórum regimental de atuação do plenário, né? Eu fico muito receoso quando se adia para alcançar-se certa finalidade, porque isso ressoa, me perdoem utilizar as expressões exatas, como uma manobra visando chegar a um resultado. O que se requer é que haja o quórum para início dos trabalhos. Isso é que eu estou Havendo afirmando. esse quórum, se esgota o julgamento. Não é o fato de estar ausente um colega, e hoje nós temos uma cadeira vazia, né, que conduzirá a adiar o julgamento para tomar-se esse voto. Afinal de contas, nós comparecemos ao tribunal, né, para implementar a sessão. O processo é apregoado e há uma proclamação final quanto à apreciação do caso. Por isso, eu reafirmo, né, que não cabe a reabertura como que do julgamento. O julgamento já houve e chegou-se a 7-3 quanto à modulação, e, portanto, não foram alcançados os 8 votos. E esse caso, se Vossa Excelência me permite, também o ministro Gilmar Mendes, eu meditei muito, é por isso que eu demorei um pouco com a devolução desse voto, porque é uma questão realmente delicada. Quer dizer, além de não termos tido alcançado os 8 votos necessários à modulação, o ministro Joaquim encerrou o julgamento proclamando o resultado, dizendo, enfim, não me lembro mais, era uma questão de funcionários, servidores, salvo engano, de Minas Gerais. E aí pretendeu-se modular exatamente porque sempre quando se trata de funcionários há questões, há direitos pendentes, há questões pretéritas que ficam mal resolvidas e desejou-se modular. E não houve essa possibilidade de modular porque não se alcançou o quórum. Então o ministro Joaquim proclamou o resultado dizendo que não houve a modulação. E aí então houve uma questão de ordem no sentido que se aguardasse o 11º membro da Corte para que se submetesse novamente a questão da modulação ao plenário. Mas eu estou entendendo, com devido respeito, que o julgamento se encerrou, inclusive, quanto a esse aspecto da modulação. Presidente, como eu disse a Vossa Excelência, como eu vou ter que me ausentar agora, eu gostaria de me pronunciar, porque o ministro Gilmar tem razão quando diz que há esse sistema bifásico. E me lembro que a primeira sessão de que Vossa Excelência participou como membro deste tribunal estava se aguardando exatamente a chegada de Vossa Excelência para para finalizar um processo em 2005. Agora, perdão, só um detalhe, caso, a questão de ordem foi levantada no dia seguinte, inclusive. Não, e por isso é que eu, entendendo a ponderação do ministro Gilmar, até porque tem sido uma prática, quando não há um quórum, mas como agora enfatizado por Vossa Excelência, havia 10 ministros, houve a proclamação do resultado, foi tomada a votação, incluída aí a votação relativa à modulação de efeitos, me parece que neste caso, portanto, a questão de ordem, tal como resolvida como Vossa Excelência, merece que seja acompanhada pelo menos por mim, com as vênias de quem pensa em contrário. Eu estou antecipando, pedindo desculpas aos outros, não, porque como Vossa Excelência vai colher votos. Eu quero dizer só que eu reconheço essa posição do ministro Gilmar. Eu estou de acordo e tenho, inclusive, participado de julgamentos em que nós temos bipartido o julgamento. Primeiro julgamos o mérito, depois a modulação. Mas é que, neste caso, todo o respeito, e merece Sua Excelência, o julgamento se encerrou, a questão de ordem foi depois, e, enfim, tolitor question. Eu apenas faria uma ponderação. Pois não, obrigado pela sua participação. Eu apenas faria uma ponderação para flexibilizar um pouco esse entendimento, porque às vezes a ausência de modulação tem efeitos desastrosos, né?
a ausência de modulação tem efeitos exógenos. Então, fechar a porta para uma solução que se torna necessária, porque já foi proclamado o resultado, talvez não seja a melhor estratégia para o tribunal. Então, a diferença é aguardar a presença de um colega integrante do tribunal que não compareceu naquela sessão, da hipótese de esperar um colega que não foi nomeado. São coisas diferentes. Agora, aguardar o colega que integra o tribunal, que naquela sessão não está presente para dar continuidade à modulação, eu entendo que isso é razoável. Nenhuma causa passa daqui para lugar nenhum, então tem que resolver aqui, Tanto é que, última instância. tanto é que, Vossa Excelência me permite, e eu estou concordando com Vossa Excelência, o ministro Celso está lembrando, e na verdade isso já também é doutrina corrente, que nós aceitamos, e não só aqui, mesmo no sistema do artigo 282 português, que tem também a modulação desses efeitos, aceita-se a ideia de se fazer por embargos declaratórios. Não, isso porque sim. muitas vezes não se sabe, no momento do julgamento, nós tivemos um caso aqui dramático de cartórios do Rio Grande do Sul. Ou a questão dos precatórios. Isso, precatórios de Chico Mendes, isso tudo isso foi vários embargo de casos declaração. em que a questão vem já em embargos de declaração, porque no momento do julgamento a questão não foi suscitada e não se atentou para tudo o que se poderia advir. Então, nós aceitamos, até depois de encerrado o julgamento, claro, porque aceitamos em sede de embargo de declaração, desde que se perfaçam os 8 votos. Então, essa questão foi discutida. E temos também doutrina clara no sentido da necessidade de se fazer 2 juízos. Tanto é que, vejam, senhores, nós, em relação a um caso que foi decidido por 6-5, que é o célebre caso do crime hediondo, a declaração de inconstitucionalidade, artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, depois, na verdade, tivemos quase que unanimidade na modulação de efeitos. Porque ministros que votaram pela inconstitucionalidade, como Vossa Excelência, depois fizeram, pela constitucionalidade da lei, depois entenderam que era o caso de se proceder à modulação de efeitos, porque é um outro juízo. É vencido na parte central, pode votar na... Mas aí, Vossas Excelências me permitem, para recordar, uma coisa é quando não se atinge o quórum para decidir a questão. Aí espera-se o colega. Mas, neste caso, existiam 10 colegas presentes, a questão de mérito foi decidida e a modulação foi rejeitada e proclamou-se o resultado. E o ministro Joaquim Barbosa utilizou, inclusive, uma expressão muito dura, que eu nem quero repetir aqui, dizendo que isso não era possível pelas razões que enunciou. Reabrir o julgamento para modular algo que havia sido rejeitado na sessão anterior. É por isso que eu estou dizendo aqui, com todo respeito, é que encerrada a questão, seja no mérito, seja no que diz respeito à modulação e proclamado o resultado com a presença daqueles membros regimentalmente exigidos, não se pode depois, por uma questão de ordem, com toda a vênia, reabrir o julgamento, até de ofício, porque não houve provocação, seja da tribuna, seja por embargos declaratórios, nada. É apenas isso, mas... Presidente. Pois não. Eu posso... Sim. Vossa Excelência vai colher votos? Eu já votaria e já... Então, Vossa Excelência está com voto, está com a palavra. Eu devo dizer a Vossa Excelência, presidente, que eu concordo com a tese de que o julgamento seja bifásico também. Eu acho que são 2 juízos diversos. O primeiro juízo é um juízo acerca da constitucionalidade ou não de determinada norma. E o segundo juízo é um juízo quase que político acerca da conveniência ou não de se modularem os efeitos. E aqui rememoro a observação do ministro Celso de Mello, de que muitas vezes a questão é suscitada em embargos de declaração. Portanto, proclamado o resultado da decisão acerca da constitucionalidade ou não da norma, só a partir desta decisão é que surgirá o interesse ou não de se modularem os efeitos. Portanto, eu penso que são 2 juízos distintos e não 2 juízos integrados. Em segundo lugar, eu tenho uma opinião peculiar em relação ao artigo 27. Eu tenho dúvida acerca da constitucionalidade ou não da exigência do quórum de 2/3.
Porque, em última análise, o que o artigo 27 institui é uma fórmula legal de ponderação, que é uma questão pouco estudada. Veja, ministro Teori, quando se instaurou a discussão acerca do artigo 27 e da possibilidade de modulação, o entendimento que vigorava no Supremo era o de que a declaração de inconstitucionalidade era uma declaração de nulidade e que, portanto, a retroação se impunha sempre e sempre. E, me lembro da expressão do ministro Moreira Alves, admitir-se que uma lei inconstitucional produzisse efeitos válidos significaria negar a supremacia da Constituição. Como a supremacia da Constituição é um pilar do sistema do controle de constitucionalidade, excepcioná-la seria logicamente impossível. Esse era o entendimento que sempre prevaleceu. Porém, quando sobreveio o artigo 27 e a doutrina se refinou um pouco mais, o que o artigo 27 permite? Ele permite que se faça uma ponderação, mas não é uma ponderação que envolva o princípio da supremacia da Constituição. O princípio da supremacia da Constituição está fora disso. A ponderação que se faz, é bom que ninguém preste atenção no debate, a ponderação que se faz é mais sofisticada e mais complexa do que isso. É que, veja, ministro Teori, o exemplo. Vem uma declaração... Eu até gostaria de esclarecer o seguinte, pelo que eu entendi, só faltava o voto de Vossa Excelência nessa questão de ordem? Não, é que encerrou o julgamento. No dia seguinte, ou na sessão subsequente, o ministro Gilmar Mendes levantou uma questão de ordem, entendendo que seria necessária a modulação em função dos efeitos, eventualmente, problemáticos que a decisão causaria em Minas Gerais relativamente aos servidores. E aí, só para lembrar, o ministro Gilmar Mendes e o ministro do Direito votaram no sentido de que se reabrisse o julgamento. Portanto, o ministro Toffoli não votará nesse julgamento. O ministro Joaquim Barbosa foi contra, entendendo que já havia se encerrado. E o ministro Marco Aurélio também entendeu que havia se encerrado já o julgamento. O ministro Eros Grau também votou no sentido de que se... O ministro Eros Grau era quem se discutia se deveria ou não votar. Estava ausente. Ele estava ausente. Exatamente. E o ministro Aires Brito não votou, por isso que eu estou votando. Pois é, exatamente. E eu não voto porque o ministro Menezes Direito já acompanhou o ministro Gilmar. Isso, perfeito. Mas votaria, se tivesse voto, no mesmo sentido. porque o ministro Eros Grau não estava presente. O Fux é sucessor. Mas, ministro Toffoli, deixa eu concluir esse argumento, porque eu acho que é uma questão... Eu só quero saber, só um minutinho, ministro, me desculpe. O ministro Peluso não votou, então? Não votou, ele já... Não votou. Votaram o ministro Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa, Só na questão de ordem. Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, que pediu vista, e Menezes Direito. Eu também votei. Não, a minha anotação na questão de ordem não tem posição de Vossa Excelência. Na questão de ordem, Vossa Excelência não votou. Não, só no mérito. Sim, claro. Não, eu compus o grupo do 7, dando eficácia prospectiva. Tá certo, Mas não se alcançou, a verdade é que não se alcançou o quórum. Mas bem, vamos... Por favor, continue. Ministro Teori, ministro Gilmar, porque eu agradeço, eu só queria saber se eu ia votar nessa questão de ordem e a resposta é positiva. Então... Pois então, acompanhando o meu raciocínio sobre o sentido do artigo 27, ele permite uma ponderação. Por exemplo, quando se declara a inconstitucionalidade da investidura de alguém em um cargo público por ausência de concurso, por exemplo, declara-se a inconstitucionalidade da investidura de alguém, mas se validam os atos que esta pessoa praticou, o que se está fazendo é, a meu ver, uma ponderação em que, de um lado, está a regra constitucional que exige o concurso público e, do outro lado, o mandamento constitucional
que exige a preservação da segurança jurídica e da boa-fé das pessoas. Portanto, não é uma ponderação entre inconstitucionalidade e supremacia da Constituição. É uma ponderação entre dois valores constitucionais, entre duas normas constitucionais, a do concurso público e a da segurança jurídica. De modo que, presidente, quando o artigo 27 exige 2/3 para a modulação, ele, em verdade, está hierarquizando esses valores constitucionais para dizer que um deles só prevalecerá se obtiver 2/3. Eu sei que essa não é a questão em discussão, mas só para dizer que eu teria dúvida a propósito da própria exigência legal de um quórum de 2/3. Esse dispositivo, se não me falha a memória, está na repercussão geral. Tem algo... Qual, o 27? É. Não, ele tem uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta logo depois da sua promulgação, de que era relator o ministro Sepúlveda Pertence. Mas a verdade... Acho que não acabou. Mas a prática... Mas a arguição de inconstitucionalidade não era do quórum. A arguição de inconstitucionalidade era esta crença equivocada de que se estava excepcionando o princípio da supremacia da Constituição, o que não é o caso. Porque se os dois valores em disputa são constitucionais, não é possível falar-se em supremacia. Portanto, presidente, esse era o primeiro comentário que eu gostaria de fazer. Eu tenho dúvidas sobre a própria constitucionalidade Vossa Excelência vai declarar a inconstitucionalidade do artigo 23? Não aqui e agora. A segunda observação que eu gostaria de fazer... Uma reserva ele está falando o quórum de 8. Não, eu sei, eu estou apenas... A segunda observação que eu gostaria de fazer é que o 2/3, admitida a sua constitucionalidade, ele faz todo o sentido quando se trate de modulação por força de declaração de inconstitucionalidade. Porque aí se estarão admitindo excepcionalmente efeitos válidos a uma norma inconstitucional. Isso é tão excepcional que se exige um quórum qualificado. Mas quando se trate de modulação por mudança de jurisprudência, não vejo nenhum sentido em se exigir o quórum de 2/3. Essas as observações, presidente, já que estamos falando do assunto, para eu organizar as minhas ideias sobre o 27. Acho que o 27 não se aplica em caso de modulação de efeitos por modificação de jurisprudência. Aplica-se apenas em modulação de efeitos por declaração de inconstitucionalidade. A terceira e última consideração, presidente, antes de chegar no caso concreto, que eu queria entender melhor, é que, com todas as vênias a quem pense diferentemente, eu acho que o resultado de um julgamento, na medida do possível, não deve ser aleatório ou lotérico. E, portanto, se existe um componente do tribunal que já o integre, e concordo plenamente com a observação do ministro Fux, não é aguardar a nomeação de alguém, mas se para fins de modulação que exige um quórum qualificado estiver circunstancialmente ausente um colega e que isso possa afetar o resultado da modulação, eu pessoalmente acho que é admitir um caráter aleatório e lotérico ao resultado de um julgamento, que será a eventual impossibilidade de um colega estar presente, e às vezes pode estar ausente representando o tribunal em outra parte, como é comum. De modo que, como princípio, presidente, eu acho que se na fase da modulação a ausência de um membro efetivo e já nomeado do tribunal puder repercutir sobre o julgamento, eu pessoalmente acho que se deve esperar. O que eu gostaria de entender é se esta formulação que eu fiz em abstrato vale ou não para este caso concreto trazido por Vossa Excelência. E aí eu precisaria entender melhor o caso. Houve uma votação de mérito
e foi declarada a inconstitucionalidade. Uma lei local de E Minas aí, Gerais. quem suscitou a modulação? O próprio relator ou alguém da tribuna? Lembro Não importa. bem. O Suscitou-se... ministro talvez pudesse... Vamos ver se tem uns Não tem atos problema, aí. foi suscitada mas a alguém modulação. suscitou a modulação. Portanto, depois de se votar o mérito, começou-se a votar a modulação. Exatamente. Não se alcançou o voto de 8. Na própria sessão. Não se alcançou o voto de 8. Houve 7-3, 7 votos pela modulação, 3 contra a modulação. Eu entendo. Eu até acho que votei a favor da modulação, porque entendi que o impacto seria grande. Mas aí, como não se atingiu o quórum de 8, o ministro Joaquim Barbosa encerrou a votação, proclamou o resultado no sentido da inconstitucionalidade, dizendo que não foi possível atingir-se a votação. Agora, esse quórum não foi atingido por ausência de quem? Do Eros Grau. Que integrava o tribunal. Que integrava o tribunal. Pois é, mas o tribunal, naquele momento, com o quórum necessário, entendeu que não era o caso de modular. Aí, na sessão subsequente, levantou-se uma questão de ordem para reabrir o julgamento. Peraí, isso fará diferença para o meu juízo. Isso, para que se reabrisse a questão. Eu gostaria de saber, no dia do julgamento... Eu vou ler. Isso é importante, porque eu acho que se o julgamento tiver acabado e sido proclamado, e depois disso surgiu a questão, é diferente de se suspender para esperar o colega chegar. Pois não, ministro Gilmar? Tá. No dia 26/9 de 2007, o tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 10.254 do Estado de Minas Gerais, e, ponto. Levando-se em conta que o número de votos não atinge o necessário, este é o ponto controverso. Para os efeitos de aplicação do artigo 27 da Lei 9868, ficaram vencidos parcialmente os senhores ministros Menezes Direito, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Carlos Brito, César Peluso, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que davam efeitos prospectivos à decisão. Votou a presidente ministra Ellen Grace. Ausente justificadamente o senhor ministro Eros Grau. Falou pelo governador do Estado, Dr. Carlos Bastide Robá. Isso é o que está na ata do dia 26/9. No dia 27, quinta-feira. Decisão. Apresentada a questão de ordem pelo senhor ministro Gilmar Mendes, que encaminhava no sentido de aguardar a presença do senhor ministro Eros Grau para colher seu voto relativamente à modulação de efeitos. Portanto, porque o que se afirmou é que houve 7 votos, né, para a modulação de efeitos. A modulação de efeitos da DIN 2949, no que foi seguido pelo senhor ministro Menezes Direito, e após os votos dos senhores ministros Joaquim Barbosa, relator, o ministro Joaquim Barbosa não era presidente, era relator, e Marco Aurélio, entendendo já concluído o julgamento, pediu o visto dos autos ao senhor ministro Ricardo Lewandowski, ausente justificadamente o senhor ministro Eros Grau. Portanto, continuava ausente o ministro Eros Grau. Presidência da senhora ministra Ellen Grace. Essa é a ata do segundo julgamento. O que eu estou sustentando é que realmente, no dia do julgamento, que foi o dia 26/9 de 2007, se o tribunal quisesse, ele teria modulado, mas o tribunal não modulou. A minha questão que está me impressionando mais nem é essa. A questão que está me impressionando mais é, eu acho que em situações como essa se deve suspender o julgamento e esperar. Isso eu acho fora de dúvida. O que está, nesse momento, ainda me intrigando um pouco é que a questão de ordem foi levantada no dia seguinte. Ou seja, o resultado do julgamento chegou a ser proclamado sem que houvesse nenhum tipo de questionamento. Ministro Celso, por favor. Pois é que a esse respeito houve uma situação muito peculiar ocorrida naquela noite. E o que fez, inclusive, o que conduziu ao encerramento imediato da sessão plenária. E essa situação muito peculiar, extraordinária até, que ocorreu já no final desse julgamento e que, na verdade, impediu... Foi uma discussão áspera? Mais do que áspera. Mais do que áspera. Então, entendeu-se que seria mais adequado
suspender, encerrasse a sessão. Entendi. Portanto, não foi um ato de vontade, foi uma circunstância. Sim, foi um caso, uma situação exatamente igual. Eu já me lembrei da situação, já me lembrei do episódio. Olha, portanto, não houve uma proclamação formal, houve uma proclamação formal, mas não houve... isso não foi, não foi possível colocar essa questão. Data vênia, ministro Celso, se a memória não me trai, essa discussão mais áspera, ela transcorreu no dia seguinte, quando foi apresentada a questão de ordem, em que foram ditas palavras muito contundentes. Na verdade, houve também, no dia anterior, no dia 26, uma discussão muito áspera em torno da modulação, porque era um momento ainda, e nós estávamos em 2007, nós vamos hoje em 2014, em que essa modulação nós fazemos normalmente, tranquilamente, mas havia uma enorme resistência. O ministro Marco Aurélio é um dos que até hoje resiste, com fundamentos muito ponderáveis, mas o ministro Joaquim Barbosa se recusava terminantemente. E eu queria dizer a Vossas Excelências, de forma muito interessante, eu estive agora na Suprema Corte italiana, a questão de 2 semanas atrás, conversando com o presidente e demais membros da Suprema Corte, eles agora têm uma enorme dificuldade ainda de aceitar que uma decisão de inconstitucionalidade não tem efeitos ex tunc. E há uma chamada lei Robin Hood, que foi aprovada lá, em que pela primeira vez estão começando agora a trilhar essa nova senda que nós já percorremos há muito tempo com tranquilidade. Então, houve 2 discussões ásperas. Uma primeira, que se encerrou no sentido da não modulação e com a proclamação do resultado, e no dia seguinte, uma discussão mais áspera ainda, data vênia. Senhor presidente, será que esse encerramento da sessão não foi daquele estilo, a sessão está encerrada? Em razão do atrito? A ata está aqui, a ata acabou de ser lida pelo ministro Gilmar. Ela não reflete a realidade tensa. Está encerrada a sessão quando há um desconforto, mas a vida não cabe nas atas. Né? Ministro Celso, vamos trazer o vídeo da sessão, quem sabe? Presidente, não, fica à vontade, olha, eu profiro meus votos sine studio ac ira. Qualquer resultado, para mim, é o resultado bom porque é tomado pelo plenário. Mas eu apenas, até o meu pedido de vista foi no sentido de apaziguar um pouco os ânimos e trazer isso depois de um certo tempo para que nós pudéssemos decidir com a maior tranquilidade essa questão. A esta altura, quem fará as vezes do ausente? Pois é. Que não participou do julgamento da DIN e vai participar apenas da modulação. Mas isso pode ocorrer. Se nós aceitamos os embargos de declaração como meio de modulação de efeitos, isso pode ocorrer. Veja, a questão complexa aqui, eu tenho clara opção por ela. E, portanto, daqui para frente está resolvido. Eu acho que nós devemos convocar o colega faltante. Portanto, essa matéria, presidente, eu já tenho opinião formada. Esse caso concreto, eu acho que eu vou pedir vista, porque eu acho uma de 2 coisas. Se o julgamento foi proclamado sem que se tivesse suscitado essa questão, eu acho que acabou e não é possível reabrir. Barroso, Vossa Excelência me permite só uma observação que talvez até para Vossa Excelência examinar. Hoje nós começamos a sessão, Vossa Excelência, a primeira coisa que fez foi aprovar a ata. Isso. E nada impedia que qualquer um de nós impugnássemos essa ata. Perfeito. O que é essa questão de ordem apresentar no dia seguinte, senão um procedimento equivalente à impugnação da ata da proclamação anterior? Como? Bom, a questão de ordem... Essa questão de ordem, na verdade, nada mais representou aí nós estamos do que a impugnação a fungibilidade das impugnações da ata com as questões de ordem. Nós estamos criando... Podia fazer sem questão de ordem. Podia impugnar. Mas e a segurança jurídica? Como é que fica a segurança jurídica? Quer dizer, proclamou-se um resultado oficialmente...
urbi et orbi, não é? E depois se reabre o julgamento. Mas, ministro presidente, Vossa Excelência... Os envolvidos no processo, para não falar em partes, requerente e requerido, saíram, se estiveram presentes na sessão, conhecedores do resultado. Não, a discussão. Nós já tivemos quantos casos de retificação de proclamação? Até muito além do dia seguinte. Muito além do dia seguinte. Muito além. Nós tivemos o caso, o ministro Fux acabou de lembrar, do Instituto Chico Mendes, em que, em função do conhecimento, da repercussão, não só sobre o caso, mas sobre outros casos, medidas provisórias e aquela disciplina, nós, na verdade, fizemos um rejulgamento para considerarmos constitucional, ou ainda constitucional, a norma resultante da medida provisória. Que, aliás, eu tenho a impressão que, a uma altura dessas, o Instituto Chico Mendes não sobrevive, porque não criaram através de lei. Sim, pois é. Isso é até uma preocupação a mais. Bem, acho que a questão está em boníssimas mãos. Nós temos o seguinte resultado, por enquanto. O ministro Gilmar Mendes e o ministro Menezes Direito votaram no sentido do prosseguimento do julgamento. O ministro Joaquim Barbosa, esse voto não pode ser alterado, o ministro Marco Aurélio, presente, votou no sentido do encerramento do julgamento, assim o fiz eu, trouxe a questão de ordem também no sentido do encerramento, e a ministra Carmen Lúcia também pronunciou-se no sentido do encerramento. A partir destes votos, o eminente ministro Barroso pediu vista, faltam votar o ministro Euri Zavascki, a ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Fux, sucessor do ministro Eros Grau, só não vota o ministro Toffoli, também o ministro Celso de Mello vota também nessa questão. Eu suspendo a sessão nessa questão. Eu suspendo a sessão por 30 minutos nos termos regimentais. E não será para aguardar quem quer que seja.